né, hoje, olha, gestão do processo de venda. Eu tenho muitos clientes e tenho conversado com outros empresários, empreendedores, e eu percebo que é quase uma epidemia, Paula, quase uma epidemia. Os profissionais de vendas, gestores de vendas, até empresários, buscarem o resultado pelo resultado. Querem, a qualquer custo, vender sem seguir um processo, né? Eu costumo falar, né, Paulo? Apenas Você na já esperança. não, meu negócio é vender, venda, 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 venda. Eu costumo falar que venda é consequência, não é causa, né? Resultado, a palavra já diz tudo, né? A gente estava discutindo aqui acentuação agora há pouco, né? Resultado, a palavra significa consequência de algo, né? Só que os empresários querem alcançar o resultado, mas não querem fazer o processo para chegar no resultado. Aliás, eu costumo dizer, né, e você já deve ter ouvido aqui, que resultado é uma fórmula, né? Gestão do processo mais gestão de pessoas. E aí, no gestão do processo, tá a tecnologia, né? Como o Paulo entende muito bem disso aí, tá? Os procedimentos, tá? A estrutura e as pessoas que vão fazer isso aí, né? Mas eu tenho percebido, infelizmente, que muitos gestores, principalmente gestores de vendas, e isso permeia também, acaba influenciando os seus vendedores, a sua equipe, né? Buscam, o negócio é falar com o cliente, é correr atrás, e aí o tempo passa e entra o desespero, chega no final do mês, não bateu a meta. O que você me diz disso, Paulo? Como é que você vê essa situação? É exatamente dessa forma, porque a gente está muito ainda, uma grande maioria dos empresários, muito ainda acostumado a fazer do mesmo jeito há muito tempo, e fazer do mesmo jeito sempre foi fazer sem formalidade, sem uma estrutura muito clara, sem um planejamento, e colocando isso como algo que é de empresa grande. Como eu sou uma empresa pequena, eu não preciso disso, não preciso de tanta formalidade. Como eu sou uma empresa pequena, eu não preciso tanto de processo, né? De um passo a passo muito claro de como fazer. Se as pessoas fizerem de um jeito. Como eu tenho um vendedor só, eu vou continuar fazendo desse jeito, porque ele sabe como fazer. E aí o grande problema, Wagner, é que além de não vir o resultado, porque eu não vou medir por processo, eu não vou medir por passo a passo, etapa a etapa, eu também tenho um problema sério, porque eu não vou crescer. Porque no momento que eu achar que devo crescer, vamos imaginar que esse vendedor está vendendo bem mesmo sem processo, né? Ele tem uma habilidade, ele consegue vender. Quando eu colocar o segundo vendedor, eu acho que vai ficar bom e vai virar o caos, porque cada um vai fazer de um jeito e não do mesmo, Exatamente, Paulo. não do mesmo processo, não seguindo aquilo que a empresa estabelece como o adequado, para que eu possa, inclusive, Wagner, quando eu trouxer um novo colaborador para a área comercial, eu deixe claro onde é que ele está, o que parte que ele vai fazer desse processo e se vai fazer muito bem. Não, sem dúvida nenhuma, se não tiver essa clareza e se não tiver processo, não vai funcionar bem. E o processo, né, Paulo? Primeira coisa, né, a gente percebe que os vendedores, principalmente, o gestor de vendas, geralmente, é um vendedor que evoluiu. Geralmente, o gestor de vendas, ele foi promovido, ele começou como vendedor e ele não tinha hábito de fazer a gestão do seu próprio processo. Ele não veio, geralmente as empresas, principalmente as pequenas e médias, não fazem a gestão desse processo de venda, não tem uma gestão da rotina. E aí ele cresce e ele leva essa falta de visão de processo para a sua equipe. E aí a equipe faz como você falou, do qualquer jeito, sem um processo, sem procedimento claro, e aí isso vira um ciclo vicioso, né, nas empresas. E eu tenho percebido que a maioria das empresas pensa assim: puxa vida, eu vou contratar um cara que gosta de venda, né? Ele fala pelos cotovelos, ele é extrovertido, ele gosta de relacionamento, então esse é um cara bom de vendas. E aí coloca ele para vender e ele vai vender como você falou, de qualquer jeito, do jeito dele.
E aí ele começa o dia dele tentando fazer contatos, tentando visitar. Geralmente vai visitar os mesmos clientes, ou ele vai fazer contato com os mesmos clientes. Por quê? Porque o negócio dele é vender. E para quem ele vende? Ele vende para os mesmos, aqueles que estão sempre comprando. Então ele não oxigena a carteira, ele não, aqueles clientes que não estão comprando, ele abandona. Então fica lá aqueles chamados clientes inativos, né? E a gente sabe que não existe cliente inativo. Se o cara está vivo, ele está comprando de alguém. Se não é de você, é do concorrente. E aí ele vira inativo, né? Na verdade, quem está inativo é o vendedor. Por quê? Porque ele não tem um processo, ele não tem lá uma gestão da rotina. Aliás, eu costumo falar, Paulo, que se você pegar um vendedor que tem perfil de venda, é um influente, aquele cara que gosta de relacionamento, é extrovertido, e transformar e embutir nele um caráter mais disciplinado, com foco, com organização, esse cara ninguém segura. Então, se você pegar esse cara e der para ele um processo, ensiná-lo, educá-lo com insistência, com persistência, para que ele siga um processo, ninguém segura. Porque imagina um cara bom de vendas fazendo um processo, isso é uma rotina de venda. Ele faz prospecção, ele fala com os clientes ativos, ele fala com clientes inativos, ele faz pós-venda. Esse cara ninguém segura. Esse cara. Então, eu recomendo sempre para os gestores de venda que coloquem isso nas suas equipes. Coloquem isso nas suas equipes justamente para que o resultado seja consistente, seja sustentável. Não fica lá assim, ó. Por quê? Porque fica ao sabor da vontade do vendedor, não é isso? Perfeito. E você sabe que eu tive uma experiência recente na área comercial, e aí vamos falar um pouquinho da pessoa e a tecnologia, né, que é um desafio. Eu tive uma pessoa jovem, né, mas não tão jovem, uma muito mais jovem, e a não tão jovem com aquela dificuldade em usar a tecnologia, né, querendo ainda registrar as coisas no papel. Então a gente usa um CRM, e aí reticente aí para usar um CRM que dá transparência para esse processo, dá transparência para uma análise dos resultados. E essa pessoa mais jovem ainda até usava, mas não usava bem também, porque tem algo na mente da pessoa da área comercial, do vendedor, do pré-vendedor que seja, que mas eu vou gastar tempo ficando digitando essas informações se eu podia estar vendendo? Essa é a resposta que eu mais ouço quando eu coloco que é necessário se utilizar bem o CRM e se registrar as informações. E essa é uma objeção muito comum. Como é que você acha, na sua opinião, que a gente deve lidar com essa objeção, Wagner? Olha, eu também encontro muito essa objeção. E eu descobri ao longo do tempo que essa objeção é culpa do gestor. Por quê? Primeiro, porque ele não incentiva o uso. E o segundo motivo, que é o principal, é que ele não trabalha o processo de vendas, as informações do CRM e devolve para o. E não ensina também o vendedor a interpretar os dados. Então, o que o vendedor faz? Ele acha que aquilo é uma burocracia sem sentido. Para ele é uma perda de tempo. Por quê? Porque ele fica lançando informações lá, ele fica lançando os dados, as tarefas, as atividades, os contatos, e aí aquilo lá não volta para ele, ou ele não sabe interpretar aquilo para tirar proveito daquilo. E aí, para ele, é uma maldita amolação, para ele é uma burocracia. E eu tenho visto isso, e eu tenho falado dos gestores. O que você faz com esses dados que você obriga até o seu vendedor a lançar? Então, por exemplo, eu vou pegar lá um dos dados que o CRM utiliza, por exemplo, é a taxa de conversão, o ticket médio, quantidade de prospecções ou de oportunidades. Aí, por exemplo, eu falo, mas como é que eu faço isso? Eu falo, olha, imagine que o seu vendedor ele está com um ótimo ticket médio, ele está com uma ótima taxa de conversão, puxa vida, ele está convertendo bem, está convertendo com uma qualidade. Só que ele não está batendo a meta ainda.
Então, o que você faz? Pô, o cara está convertendo bem, está com ótimo ticket médio, o que ele tem que fazer mais? Ele tem que prospectar mais, tem que fazer mais contatos. Porque se ele está convertendo bem, quanto mais contatos ele fizer, e se ele está com um ticket médio alto, mais contatos ele. Então você fala, para tudo que você está fazendo e vai prospectar. Então o cara fala assim: de onde você tirou esse dado? Estou tirando o dado do CRM. Olha aqui, ó. Ah, puxa vida, o CRM está me dando essa informação. Que legal. E outras informações ótimas, tanto estratégicas. O cara fala assim: tá, tô. Onde é que você está prospectando? Estou prospectando aqui na região X. Como é que está aí? Vamos ver. Como é que está aí? Quantos clientes nós temos? Pô, essa região é boa, essa região, pelos nossos dados aqui, essa região está convertendo bem. Continua aí. Ou não muda de região, porque aí o negócio não está bom. Ou então vamos ter que fazer um trabalho mais assertivo nessa região para despertar essa região. Então, são dados. Agora, o gestor, o cara fica lançando lá, o gestor não. Então, a maior problema, e eu tenho também essa objeção, é porque o cara não vê sentido e ele não é ensinado. Né? Primeira coisa que tem que fazer, ensinar o seu vendedor a interpretar os dados que ele está lançando lá. Ele vai fazer. Então, você tem lá, por exemplo, ou no próprio CRM, ou um gestão à vista que coloca num telão lá alguns dados que vêm do CRM, ele olha lá e fala, puxa, meu ticket médio hoje está ruim, está abaixo da meta. Vou ter que melhorar isso aqui, vou agregar valor no meu pedido. Olha, a minha taxa de conversão está ruim, o que eu tenho que fazer? Vem cá. Puxa, eu preciso melhorar meu script, eu preciso melhorar a minha capacidade de negociação, eu preciso falar com gente mais que tem mais a ver com o meu público-alvo, enfim, tantas coisas que vão colocar, né, Paulo? Perfeito. E me veio uma outra coisa, se isso, nas consultorias que você dá, né, se você percebe isso nas empresas, o medo desse vendedor de ser analisado, de ser checado, de ser verificado se se as informações dele, né, realmente, porque ele pode dizer assim, não, não está no CRM, mas eu fiz. É isso aí, exato. Você está falando exatamente o que acontece na realidade, né? O vendedor também ele tem esse receio de ele lançar os dados porque ele pode ser avaliado. Mas isso aí é muito simples como eu falei, se aqueles dados que ele lança volta para ele com coisa boa, com o tempo ele vai perceber que vale a pena ele lançar. Agora, se o gestor massacra ele, né, com os dados, fala assim, meu, você é um idiota, você não está sabendo fazer, olha só, aos seus números, compara com o do colega, ó, seu colega está indo bem, você está indo mal. Aí, logicamente, vai criar um mecanismo de defesa nele, ele não vai querer lançar os dados dele. Então, é uma questão mesmo de gestão. Por isso que eu sempre falo, gestão de processos, mas gestão de pessoas é igual ao resultado. Então, você tem que entender que o processo tem que estar afinado e as pessoas têm que estar, vamos dizer assim, engajadas no processo. Aí o negócio flui. Resultado é consequência. Vai ser consequência desse trabalho. Eu tenho visto empresas que têm, e eu tenho colocado isso para os meus clientes, tem assim, de um dia para o outro, os clientes, meus clientes, têm que aumentar de 30% a 40% os seus resultados. Por quê? Porque é muito simples. É muito simples. Quando acontece essa mudança de mentalidade, né, de fazer a gestão do processo, realmente as coisas mudam, né? Tivemos aí um pequeno problema com o Paulo Mireu, mas já estamos voltando aí. Ele deve estar, colocou aqui para mim no inbox que deu um probleminha técnico dele lá. Mas então, vamos continuar falando sobre isso. Então, eu gostaria de incentivar você que está nos assistindo, que ainda não faz, se você faz já, tem um processo de vendas bem ajeitado, bem estruturado, a sua equipe está trabalhando legal nesse processo, eu tenho certeza que você está colhendo ótimos resultados. Mas se você não está, realmente aí você precisa fazer um planejamento para criar os indicadores, para criar as metas, tanto os indicadores estratégicos e metas estratégicas, quanto os indicadores operacionais e metas
operacionais, e aí trazer a sua equipe para fazer uma gestão da rotina diária, com metas e indicadores diários, não só mensais, porque eu costumo dizer que meta se bate desde o início do mês, né? Não é no final do mês, porque senão vira correria, acaba não dando tempo de bater a meta, ok? Então,